Olá, natural de Cerro Largo, filho do senhor Valdomiro e da dona Maria. Ele é advogado, já foi também diretor do Clube Esportivo Aimoré. É meu amigo, né? Tem um estilo de vida tranquilo, muito trabalhador. Hoje teremos uma conversa de peso. Dr. René Engroff. É isso? É Engroff mesmo? Falei correto? Correto, Jairo. Seja bem-vindo ao Conversa de Peso, doutor. É uma satisfação, né, aceitar o seu convite, né, que já foi reiterado, né, eu já né, uma vez. A agenda do Dr. René me concorreu. Então, é uma satisfação muito grande, né, poder aceitar esse teu convite, né, e te saudar por esse projeto novo que estás encabeçando agora, né, para a comunidade de São Leopoldo, né, então te dá também um bom dia, né, e também aos espectadores, né, desse novo canal de mídia na sociedade de São Leopoldo. Sem dúvida. Doutor René, começar um pouquinho, vamos lá, cronologicamente, né, falar um pouquinho da infância, juventude. O senhor é natural de Cerro Largo e ainda especificou aqui na pauta que a gente falou que o pessoal, ele mandou, né, da zona rural. Como é que foi essa infância, juventude, ainda lá no interior do estado e na zona rural da cidade ainda? Pois é, nem né? A cidade na época, Cerro Largo, né? Era um distrito ainda? Não, Cerro Largo já foi distrito de São Luís Gonzaga. Sim. Lá da região das Missões, né? Sim, 6º distrito, me parece, de São Luís Gonzaga, depois se emancipou. Isso deve ter hoje, eu não sei, mas é mais de 70 anos de município. E, na verdade, eu sou do interior, nascido no interior do município de Cerro Largo. Na época, então, era 1º distrito de Cerro Largo, que é uma comunidade que em 1994 se emancipou de Cerro Largo, que o nome é Salvador das Missões. Nasci numa linha também, que é a linha Esquina Faxinal. Olha só. Tenho muitas origens, minhas origens todas lá, e cada ano eu visito meus amigos e tudo mais de infância que lá permaneceram. Então, nasci no ano de 1965, né? Meus pais agricultores, pequenos agricultores da agricultura familiar, onde tem um pequeno lote de terra e desenvolve a lida campeira para o sustento basicamente da família. Então, nós somos em 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres. E hoje ninguém da nossa família reside mais lá. Então, 5 estão residindo aqui na Grande Porto Alegre. Pai e mãe estão residindo agora desde 2007 aqui em Estância Velha. Vieram mais perto dos filhos, e tem uma irmã que mora em Alta Floresta, no norte do Mato Grosso. Nossa. Então, desde o início, agricultura, plantio e pecuária, criação de gado, de porcos e galinhas, e plantação basicamente, então, para sustento da família, mas se sobressaía a plantação de milho, soja, trigo, basicamente. Mas também tem aipim, batata doce, feijão, arroz, todas essas coisas. E se comprava daí no comércio o que era mais essencial, tipo farinha. Levava, inclusive, o milho, para ir moer no moinho, farinha de milho, exatamente. Então, era muito difícil na década de 70, que iniciou a mecanização das lavouras, e aí se teve que fazer, porque era tudo rudimentar até então. Era tudo feito no braço, a boi, se lavrar a boi, plantio com aquelas máquinas que se chamava pica-pau, e aí colher na foice, é braçal, carroça, boi, enfim, trilhadeira. E depois entrou a mecanização e começou a aparecer os tratores, e depois, mais tarde, as colheitadeiras. Então, eu fiquei trabalhando na roça até os meus 22 anos, quando, em 1988, eu vim para São Leopoldo. Lá, então, a rotina no dia a dia era a criação, tem que a questão das comidas, enfim, para o gado, para os porcos e galinhas, e daí também meio turno,
um turno, né, ia para a escola. Sim. E no contraturno a gente ia para a roça, né, trabalhar na lavoura, e à noite tinha que fazer a tarefa da escola, né? Então, televisão no início não tinha, né? Já tinha luz elétrica ou era lampião ainda? Era lampião. Né, primeiro a lamparina, né? Que se chama, né? Os estancieiros chamam mais de candeeiro, isso, né? E depois veio aquele oliquim. Daí já era uma evolução, né? Já era moderno. E muitas vezes a luz era vela e tudo mais, né? E depois aí que veio a luz elétrica, né? Daí já foi um avanço, né? Claro que é uma vida que a gente sabe que é de muito trabalho, que muitas vezes até um pouco sofrido, mas eu creio que o senhor tem, e o senhor conta, dá para ver nos seus olhos, né? Com bastante emoção, assim, esse período. É um momento marcante da sua trajetória, esse momento, esse período da sua vida, lá no interior de Cerro Largo. Sem dúvida, Jairo, porque até assim o aprendizado que você tem ali, né, na formação do homem, né, os princípios todos que se aprende lá de famílias tradicionais, é uma região de colonização alemã, né, e ali no lado, em Guarani das Missões, por exemplo, tem a maior colonização polonesa do Rio Grande do Sul, então tinha até dois primos do Papa João Paulo II, né? Então, e também tem mais um pouco para o lado, também tem uma colonização italiana, né? Então, e tem os tradicionais pelo duro também, né? Então, mas tudo é trabalhador, né? E esses princípios a gente traz de berço de casa, né? Então, isso também, como eu falei antes para ti, né? Eu tenho muito orgulho de ter passado por isso, né? E também tento pautar minha vida depois profissional aqui, enquanto também estudante, enfim, né? Naquilo que se aprendeu lá no berço, lá com os nossos pais, com nossos avós, né? E com os irmãos junto, né? Trazer para a vida e para a gente tentar vencer na vida. Então, é uma coisa complicada tu deixar a casa, né, e ir para um destino que até então era de total incerteza, né, e conseguir se estabelecer, né? Isso também é importante. Depois, em 88, quando eu vim para cá, e aí a gente conseguir trabalhar na iniciativa privada e aí andar com os próprios passos, né. Lá na minha região, eu concluí o 2º grau, né? Então, estudei lá em escola pública, né, estadual, terminei o 2º grau e depois aí fiquei mais um tempinho lá e daí vim embora, né, para São Leopoldo. Justamente, doutor, e aí já chegando nesse período, como é que foi essa transição, saindo lá do interior gaúcho, lá das Missões, e vindo para a região metropolitana? Por que São Leopoldo também? Até vocês têm a ver com a questão de ser um local de colonização alemã, ou se foi por uma opção, enfim, algo já pensado antes, mas como é que foi essa transição, saindo lá do interior gaúcho e vindo aqui para Grande Porto Alegre, no caso da cidade de São Leopoldo? Sim, é muito difícil, né? Você mora no campo, né? Você eventualmente vai para a cidade, vai para a cidade, para fins de saúde, de dentista, enfim, ia para a cidade, que ficava distante a 12 quilômetros, né? Então tinha o ônibus que levava, né? E tudo mais. Mas também a preocupação dos pais era isso, né? O filho ir para uma cidade grande, tá? Eu sou o 4 dos meus irmãos, de 6 irmãos que nós somos, né? Então, eu tive 2 irmãos que estavam já em São Leopoldo. E isso facilitou daí. Eles já tinham vindo antes? Sim. O que saiu primeiro lá da região é o 2º. Para ele poder sair da casa dos pais, para ter essa permissão de sair, ele foi para um seminário em Salvador do Sul, dos padres jesuítas, né? E aí tem o Salvador do Sul, né? E tem o Colégio Cristo Rei, que também é dos jesuítas, em São Leopoldo. Então, em 1980, 79 e 80, eles esteve em Salvador do Sul, e em 81, o meu irmão Miguel veio para São Leopoldo, e ele, no Colégio Cristo Rei, ficou um tempo no colégio ali, e depois ele foi trabalhar na iniciativa privada,
E daí, em 1988, com o segundo grau formado, né, daí ele me ajudou a vir para São Leopoldo, onde também comecei aos poucos a me entrosar na vida de São Leopoldo. E aí, como diz o ditado, tomou a água do Rio dos Sinos, estou em São Leopoldo até hoje. É verdade, né? E como é que entrou o direito na sua vida, a advocacia, enfim? Porque aí já em São Leopoldo, já estabelecido, o senhor vai fazer faculdade e segue o ramo do direito. Sim, daí a preocupação era justamente de tentar continuar os estudos, apesar de toda a dificuldade financeira. Olha, que não é simples, né? Vindo do interior ou coisa assim, muitas vezes a gente passou por situações bem difíceis, né? Então, hoje a gente muitas vezes relembra essas situações, né? De, por exemplo, muitas vezes até era difícil de conseguir fazer um rancho, mais ou menos, né? Então, a base de arroz com ovo frito, né? Um pãozinho francês, enfim, né? Mas tudo bem. E daí, o direito, eu passei a trabalhar, primeiro eu trabalhei com um despachante, trabalhei 3 meses ali, depois eu fui trabalhar no Supermercado Nacional, ali perto do INSS, na São Joaquim, trabalhei mais 4 meses, aí eu fui admitido para trabalhar na Unicinos, né, em abril de 1989. E aí eu trabalhei ali até novembro de 2001. Ali eu trabalhei no curso de Geologia, né, num laboratório onde o meu colega de trabalho, ele fazia Direito. Então, depois ele se formou em 92, ele se formou, e aí por aí eu fui tomando conhecimento. Eu tive um professor de português no segundo grau, e ele me dizia, com base nas redações, ele me dizia que eu tinha um tino para fazer jornalismo. Então, e aí, mas não fui para o jornalismo, mas uma coisa muito parecida, que o direito precisa muito de leitura e de escrita. Então, foi por aí que daí em 1991 para 92, eu fiz vestibular para o Direito na Unicinos e me formei em 25 de julho de 1999. Olha só, hein? Já 18 anos, né? 18 anos exercendo a profissão de advogado. Eu demorei um pouco mais, porque tem que fazer a habilitação no exame da ordem, né? E daí eu fiz, e daí eu peguei a minha credencial como advogado em 25 de março de 2000. Sim, mas igual. 17 anos e pouco. Vamos ao intervalo e na volta o Dr. René Ingroff vai falar um pouquinho da sua trajetória, continuar falando mais um pouquinho da sua trajetória como advogado, mas também a ligação com o Clube Esportivo Aimoré, que aí já é diretor de categoria de base, vice-presidente, já tem uma história também ligada ao Índio Capilé. Vamos ao intervalo, já voltamos.